De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 13 milhões de brasileiros apresentam dores de cabeça diariamente. Um número maior que o encontrado em outros países, como Estados Unidos, por exemplo. Esse é um dado alarmante, não é? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje no programa o neurocirurgião Dr. Gustavo Aquino. Doutor, boa tarde, obrigada por ter vindo. Cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, é tudo a mesma coisa? Na verdade, não. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais um convite para estar aqui. E para explicar de uma forma bem didática, né? A cefaleia é o termo técnico para dor de cabeça. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Para a gente entender cefaleia, a gente precisa saber as cefaleias primárias e secundárias. São dois grupos principais. As secundárias seriam 10% apenas, né? Que seriam causas, algumas doenças causando dor. Por exemplo, tumor cerebral causando dor de cabeça, aneurisma cerebral causando uma hemorragia e dor de cabeça, uma infecção no cérebro causando, como a meningite, causando dor de cabeça. 90% das vezes seriam as primárias, ou seja, não existe uma doença causando. Mas Desculpa, mas dizem que às vezes alguma coisa que a gente come, se o estômago não tá bom, dá dor de cabeça também, é verdade? Exatamente. Tá nesses 10%? Tá nos 90%. Nos 90%. Então é importante essa pergunta que eu faço gancho para os tipos mais comuns, que seriam a enxaqueca, aí entrando na pergunta, né? A enxaqueca é mais um dos mais de 150 tipos de dor de cabeça, né? Então você tem as mais comuns, que seriam a cefaleia tensional e a enxaqueca. A enxaqueca, ela está muito associada, entre outras coisas, à dieta. Então você vê, por exemplo, alguns queijos, vinhos, fritura, até café, né? O café, às vezes, ele tem dois lados. Para alguns... Pode ser bandido, pode ser mocinho. Ele pode ser o bandido. Para alguns, ele causa dor. Para outros, a falta dele é que leva a dor de cabeça. O chocolate é a mesma coisa, né? Mas a gente tem que pensar não só na dieta, mas alguns fenômenos, por exemplo, cheiro, ficar muito tempo sem comer. Para quem tem enxaqueca, dormir demais ou dormir de menos. Então, pode atacar. Pode atacar. Então, para o paciente que sabidamente tem enxaqueca ou que provavelmente tem uma enxaqueca, o que a gente tem que pensar? É individualizar o tratamento e pensar que ele tem que ter uma vida regrada. Né? Às vezes ele fala para mim, doutor, eu gostaria de dormir mais no final de semana, mas se eu dormir mais eu tenho dor de cabeça. E infelizmente ele vai ter que dormir o normal para ele. Que coisa, né? Vai de um extremo ao outro, né? Falta de sono pode dar, excesso de sono pode dar. Exatamente. Então nós vamos reservar um dia só para enxaqueca, porque é um assunto muito amplo. Hoje em dia tem até receitas, sucos, né? Que melhoram a enxaqueca, a claridade é um horror. A gente tem enxaqueca em televisão, nunca poderia trabalhar, por exemplo. Essa claridade toda, não é? Dizem que dói. Vamos falar da dor de cabeça, esses 90% aí dessa dor de cabeça comum. Eu sei que marido dá dor de cabeça, mulher dá dor de cabeça, dívida pode dar dor de cabeça, né? Problemas no emprego dando dor de cabeça, quase qualquer coisa acaba atacando. São mais de 150 tipos que o doutor falou. Analgésico funciona? É ruim quando a pessoa todos os dias toma um remédio para melhorar a dor de cabeça? Porque esses são vendidos sem receita. A gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, né? A gente já falou numa outra oportunidade do programa sobre o uso indiscriminado de analgésicos, anti-inflamatórios, mas assim, tem que ter cuidado com tomou isso, a dor sumiu, tá com dor, chame não sei quem, porque isso pode levar ao que a gente chama de enxaqueca transformada ou cefaleia crônica diária. O que é isso? Uma pessoa que tem a enxaqueca, né, ela acaba desenvolvendo, por um abuso da medicação, uma dor de cabeça crônica. Ou seja, pode parecer paradoxal, mas é o remédio causando dor de cabeça, é perpetuando a dor de cabeça. Então, essa pessoa passa de crises esporádicas a crises diárias. E viciadas no remédio. E viciadas no remédio, às vezes tomando 5, 6 vezes por dia um determinado medicamento. É perigoso. É perigoso, porque esse próprio abuso pode levar a alguns problemas renais, hepáticos, a própria pressão arterial, sem contar que vai perpetuar a dor, não vai aliviar mais. Então você tem que, de novo, individualizar o tratamento para saber em que momento você vai entrar. Mas tem alguma coisa sem ser analgésico que melhore, assim, que pare a dor? Cigarro dá dor de cabeça? O cigarro, como o cheiro, pode deflagrar a dor de cabeça e por ele ser um vasoconstritor, ou seja, ele induz um fechamento dos vasos sanguíneos, pode, por isso,
causar uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Mas assim, para ficar um pouco mais claro, Claudete, separar um pouquinho, para o próprio telespectador não ter uma confusão. Enxaqueca, para ele saber assim, enxaqueca, ele é mais comum em mulher, uma proporção, para cada 5 mulheres você tem 2 homens com enxaqueca. Quase todo doença prefere a gente. Geralmente é pela questão hormonal. A gente vê que a enxaqueca é bendito hormônio, geralmente é o estrógeno. Né? Você vê que muitas mulheres, quase 70% tem crise no período menstrual, porque muda a questão hormonal, predispõe a dor. E lá vem a enxaqueca. Então é assim, é uma cefaleia que dura geralmente de alguns minutos até 3 dias. É uma dor bem forte. Ela é forte, ela limita as atividades da pessoa, né? Não dá para continuar fazendo o que ela faz, desde que não seja uma cefaleia crônica daquela enxaqueca transformada, que ela perde as características. Ela fica tão diferente que ela perde as características básicas de uma enxaqueca. Mas voltando, ela é geralmente unilateral alternante. O que é isso? Dói de um lado, troca de lado, dói do outro, troca de lado, dói do outro. Geralmente nessa região frontal e lateral da cabeça, pulsa, lateja, como você disse, a luz incomoda bastante, o barulho incomoda bastante. Então aquele paciente que vai falar assim, doutor, eu prefiro ir para o quarto escuro e silencioso, que às vezes dorme e a dor melhora. Né? Enquanto a tensional, que é a mais comum, ela é uma dor que geralmente dura até uma semana. Ela pode ser mais do tipo peso, ela é constante na região do topo da cabeça, que a gente chama de vértex, na região da nuca, não necessariamente está associado com tensão, com Mas tomando analgésico melhora? Tomando analgésico melhora. É aí que eu quero chegar. No tratamento. Para a gente pensar no tratamento, vamos separar um pouquinho a enxaqueca e a cefaleia tensional. A enxaqueca tem as duas, tanto a tensional quanto a enxaqueca, tem o tratamento preventivo e o tratamento das crises. Se a pessoa tem enxaqueca e são 2 crises ou mais por mês, ou se ela tem uma crise por mês, mas essa crise é devastadora na vida dela, você tem que fazer um tratamento profilático, ou seja, não adianta você ficar tomando remédio todas as vezes para essa dor. Então você vai tomar todos os dias a medicação para evitar essa dor. Nas crises, sim, aí você vai tomar o analgésico, você vai tomar o anti-inflamatório, enfim, as medicações específicas para ela. Se você tem uma dor tipo tensional, você tem que pensar, mesma coisa, se são crises, qualquer né, 90% da população mundial vai ter uma crise de cefaleia tensional na vida. Se é uma crise, você trata como tal. Se é dor por mais de 15 dias no mês, não precisam ser dias corridos, 15 dias no mês, de 6 meses para frente, você tem que fazer de novo a profilaxia, a prevenção. E hoje em dia estão modernos esses tratamentos, tem coisa nova. Extremamente novo. E aí um dado interessante que pouca gente sabe, eu falo para o paciente, ele sempre confunde muito, é o tratamento hoje com a toxina botulínica, né? Com a aplicação de estética, o botox, né? Você tem hoje, para a enxaqueca transformada, para aquela cefaleia crônica diária que não melhorou com nada, é difícil o tratamento. O botox hoje, ele tem uma evidência altíssima em publicação. Porque paralisa algum músculo? Na verdade, não é simplesmente paralisar a musculatura. A gente vê que a toxina botulínica, ela libera outras substâncias que vão ajudar no tratamento crônico dessa dor, no longo prazo melhorar. Não é simplesmente que todo mundo achou que seria por paralisar a musculatura, relaxa e melhora a dor. Não é simplesmente isso. Aliás, essa é a menor parte. Tem outros fenômenos que estão associados com isso. Olha que bacana, hein? Isso é muito interessante. Vamos lá responder as perguntas do nosso público. Eu sou Eunice Notes, eu escutei dizer que criança não tem dores de cabeça. Eu quero saber se é verdade. É importantíssima a pergunta da Eunice para esclarecer que criança sim tem dor de cabeça. Em qualquer tempo, qualquer idade? Em qualquer tempo, em qualquer idade. É mais difícil fazer antes dos 5 anos de idade, porque a criança mal sabe explicar a dor que ela tem. Às vezes a enxaqueca começa muito antes dos 5 anos, como a gente chama de vômitos cíclicos. Essa criança começa a ter vômitos, faz todas as investigações de estômago, intestino, não acha nada, e lá na frente ela desenvolve uma enxaqueca clássica, com todos os sintomas clássicos de enxaqueca. Então criança sim pode ter dor de cabeça do tipo enxaqueca. Então, é verdade, tá bom, Eunice, o que você ouviu. Boa tarde, Clau, amo seu programa, assisto diariamente, obrigada. Minha dor de cabeça é localizada na frente, dos 2 lados, e quando ataca só passa com soro na veia. Isso é enxaqueca? É a Priscila de Pedreira, São Paulo.
É difícil dizer só com isso que a Priscila está colocando. Geralmente, nenhuma dor vai melhorar teoricamente só usando soro fisiológico, né? Provavelmente nesse soro o médico colocou alguma medicação a mais. É o que a gente sabe do efeito placebo para tudo, mas só o sorinho provavelmente não melhoraria. A Cláudia de Maceió, linda capital de Alagoas. Bom, Cláudio, não perca seu programa, estou feliz com o tema de hoje sobre dor de cabeça. Acabei de ter uma enxaqueca terrível, ai meu Deus, coitada. Tenho muita dor de cabeça, quase sempre do lado direito, aquilo que você falou, né? Que troca de lado. Troca de lado, né? Ultimamente tenho sentido dores mais fortes, né? Não tenho sentido dores tão fortes, mas incômoda demais na região abaixo da orelha, perto do pescoço. Já estou muito preocupada. Já marquei consulta com o neuro e tal, né? Convém dizer que eu ando muito estressada. Enquanto não faço a consulta, eu gostaria de saber se a alimentação pode ajudar a evitar essas dores. Pergunte para o doutor. Ouvi dizer que cacau faz bem, é verdade? O que poderia ser essa dor? Assim, ela diz que é meio pela nuca, assim, abaixo da orelha, pescoço, indo para a nuca. Convém também dizer que tenho problemas de visão. Ela tem hipermetropia, astigmatismo, né? Me ajuda aí, risos. A gente vai tentar aqui, deu para entender, doutor? Deu, são várias perguntas numa pergunta só. Numa pergunta só, então né, Cláudia? Vou desmembrar um pouquinho. A primeira pergunta, que eu acho que é o que mais preocupa a telespectadora, é essa mudança no padrão da dor, né? Inicialmente parecia uma enxaqueca mesmo, dos dois lados, ou mais do lado direito, provavelmente pulsátil, e de repente ela vai para a nuca. A mudança do padrão é importante, eu quero pegar o gancho no seguinte, nos sinais de alerta que a gente tinha falado antes e não deu tempo de falar. São sinais de alerta que faz a gente pensar numa doença secundária, ou seja, numa cefaleia secundária. Acho que a dúvida do paciente, quando ele vem para mim como neurocirurgião, é: doutor, eu tenho um tumor, eu tenho um aneurisma cerebral? É sempre o questionamento do paciente. Então é assim, toda vez que o paciente muda o padrão da dor de cabeça, né, ele sempre tem uma dor de um lado direito que troca para o lado esquerdo e é pulsátil. De repente é na nuca e ficar apertando, muito intensa, mudou o padrão. Você tem que investigar, não necessariamente e geralmente não é. Tá? Porque ela diz que a dor agora não é tão forte, mas é incômoda, porque é na região abaixo da orelha, perto do pescoço. É tensional, porque nessa região ela é tensional. Mas lembrando, mudou o padrão, ela fez correto, vai procurar um neurologista para investigar. Quando pedir uma tomografia, esse é um caso que provavelmente vale a pena pedir uma tomografia. Não estou examinando a paciente, mas precisaria rever. Outra questão, a pessoa que tem a pior dor de cabeça da vida de uma hora para outra, tá? Essa dor de cabeça vem junto de um desmaio, uma crise convulsiva, vai para o hospital. Uma paralisia de um lado do corpo, é imediato ao hospital, tá? Se ela vem com uma cefaleia que ela não tinha, nunca teve na vida, e depois dos 50 anos, por exemplo, ela começa com uma dor de cabeça rapidamente progressiva, pior pela manhã, procurar o hospital. Então esses são os sinais de alerta que fazem a gente pensar numa dor secundária, e aí precisa de um especialista para descartar. E a história que ela pergunta aqui, cacau faz bem? Então, tem alguma coisa que possa ajudá-la antes de chegar à consulta? O cacau, assim como o chocolate, né, ele para alguns acaba sendo vilão, para outros o mocinho, como a gente conversou. Que nem o café. Mas na enxaqueca, na tensional não muda nada. Não adianta, não tem nada que ela possa fazer. Não tem relação com isso. O tempo hoje está meio espremido, porque sobraram muitas perguntas, mas a gente volta a esse assunto, porque você viu, né? O mundo tem dor de cabeça, então, e a gente faz muita coisa errada, né? Toma remédio, sem prescrição, olha aí o alerta do doutor. Suas recomendações finais, então, doutor? Então, para finalizar, é lembrar que a maioria das dores de cabeça são benignas, né? Não precisa achar que você tem um tumor ou uma doença mais grave, mas diante desses sinais de alerta que a gente acabou de falar, procurar imediatamente ou um neurologista, um neurocirurgião, ou imediatamente um pronto atendimento se você tiver com uma dor muito intensa, e evitar a automedicação. Acho que esse é o principal recado.